Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. O tema central deste capítulo, podemos considerar: haverá lembranças das coisas passadas após a ressurreição? Jesus, quando esteve entre nós, Jesus tinha uma preocupação muito grande com a salvação das pessoas. Jesus falava sempre sobre o reino de Deus. E o reino de Deus foi inaugurado com a primeira vinda de Jesus. Mas Jesus, ele usava muito parábolas para falar do reino de Deus. Nesse capítulo ele fala a parábola das bodas, que o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E ele convidou várias pessoas e ele pegou e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Eles não quiseram vir e enviou ainda outros servos com esta mesma ordem, eles também não vieram. Os convidados não compareceram. E muitos deles foram até sequer maltratados e mataram os seus servos. E o rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. E o rei mandou agora convidar quem não eram dignos. Ir para as encruzilhadas dos caminhos, convidar para as bodas a quem encontrar. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram os que eles encontravam, maus e bons, e foram para o banquete, e o banquete ficou repleto de convidados. E o rei, entrando à mesa, viu um homem que não estava vestido de veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou ao rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse texto aqui, ele fala que o reino de Deus foi rejeitado pelos judeus. Jesus, quando veio, ele veio primeiro para os judeus. Não é que Jesus tenha feito acepção de pessoas, mas a ideia era que depois que os judeus se convertessem, aqueles que ouvirem, que tivessem ouvido a mensagem do Evangelho de Jesus, replicariam essa mensagem para os demais, para os gentios. Mas o reino de Deus aqui no caso é rejeitado pelos judeus e é oferecido a outros, aos gentios e a tantos outros. Israel rejeita o Evangelho. E o Evangelho é colocado para outras pessoas, para os gentios e tantos outros. O rei ofereceu as vestes da salvação, mas eles rejeitaram. E assim como no dia de hoje, muitos rejeitam a Jesus, muitos não querem saber de Jesus, muitos não querem saber do Evangelho, porque a vida mundana, o valor é temporal, é preponderante sobre o valor eterno. E muitos querem levar aquela vida mundana, querem Jesus como Salvador, mas não querem como Senhor, porque como Senhor requer mudança de vida, prática de vida. Jesus também, ele é questionado sobre a questão do tributo. E pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia, daqueles que perguntaram, daqueles hipócritas, pede para mostrar a moeda. O tributo, o César, um denário. E ele pergunta de que a efígie daquela inscrição. Disseram que era de César. Então Jesus sabiamente diz: dai a César o que é de César e a Deus o que era de Deus. Mas também se aproximaram de Jesus alguns saduceus,
Nós sabemos que o Sinédrio era composto de 71 pessoas, entre saduceus e fariseus. Os saduceus eles detinham o poder político, e os fariseus eram a parte espiritual, eles conheciam a lei com profundidade. Mas os saduceus eram normalmente o sumo sacerdote, como era um cargo ultimamente político, que os primeiros sumos sacerdotes, no caso foi Arão lá no deserto, era um cargo que escolhido por Deus, mas ultimamente era um cargo político. E os saduceus, eles não criam na ressurreição. Eles não criam na ressurreição. E eles perguntam, mestre Moisés diz, se alguém morrer não tendo filhos, era obrigado ao irmão casar com a mulher do seu irmão, ou seja, a viúva casar com o seu cunhado. Isso era a lei do levirato. Mas aconteceu que ele disse que esse homem tinha 7 irmãos. E o primeiro morreu e não deixou filhos. Então, era obrigado ao outro irmão casar para procriação, deixar descendência e também o sustento da viúva. E ele fala que o primeiro morreu, o segundo até chegar ao 7, e todos morreram. E ele diz que na ressurreição, quem será o esposo dela? Jesus diz, porque na ressurreição não se casam, se dá em casamento, são porém como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não temos lido o que Deus declarou, então nós vamos entender que Isaías 65 diz que não haverá lembrança das coisas passadas após a ressurreição. Nós não teremos nenhuma lembrança depois da ressurreição do que aconteceu aqui. Diferentemente, aqueles que tiverem morte eterna terão a lembrança até aquele momento do que aconteceu com a vida deles. Mas lá na vida eterna não haverá lembrança. Jesus também ele dá prosseguimento sobre o grande mandamento. Os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentou e perguntou: qual é o grande mandamento da lei? Nós sabemos que a Torá, ela tinha 613 mandamentos. E por isso Jesus disse que meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque 613 mandamentos, tinha mandamento para tudo. Tinha oferta para o pecado, para cada tipo de pecado. Então Jesus ele vai e disse, o grande mandamento da lei é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. E o segundo é amarás ao teu próximo a ti mesmo. Ou seja, Jesus pega todos os mandamentos e resume em 2. Ou seja, de todos esses mandamentos depende toda a lei e todos os profetas. E Jesus, antes da sua morte, ele diz, eis que novo mandamento vos dou, que vocês amem ao próximo, assim como eu vos amei. Jesus nos amou de forma incondicional. Nós ainda éramos pecadores, quando ele nos amou. Mas ele conclui esse capítulo dizendo que os fariseus interrogaram Jesus, perguntando o que pensais vós de Cristo, de quem é filho. É filho de Davi? Se Davi chamava Deus de Senhor, como Jesus é filho de Davi? Se Jesus é o próprio Deus encarnado? Então Jesus responde, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder a palavra. A partir daquele data, não fizeram mais pergunta. Então, Jesus, ele mostra aqui a questão da humildade. Jesus, ele mostra a importância do amor para nossas vidas. O amor é a evidência da conversão. É através do amor que nós realmente sabemos que somos verdadeiramente convertidos.
Que Deus continue nos abençoando.